Amados, bom dia, boa tarde, boa noite. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro. Mecânica quântica, criador. O que é o criador para nós? Criador, criadora, a fonte que tudo é. Do que se trata essa fonte? A fonte é uma onda. Essa onda porta toda a informação do que você vê e do que você não vê. Então, o Criador é uma onda, em que essa onda, a determinado momento, tem um observador, executor, onde se então gera a chamada realidade aqui visível para você e para mim. Então, o Criador é uma fonte, Essa fonte, ela é uma constante movimentação. Essa constante movimentação gera inúmeros desdobramentos, porque vida é movimento. E o movimento é inteligente. Então, para que haja uma harmonia nesse movimento inteligente, existe o desdobramento, para o que é chamado pai e mãe. Então, a fonte, por si só, ela é o conjunto de tudo que é. O conjunto de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Entre inúmeras especulações e explicações, a fonte é a verdade. Ela não é a minha verdade ou a sua verdade. A verdade não tem início nem fim. É um desdobramento ainda de um espaço anterior a ela, que também não tem início e nem fim, chamado incriação. Então, para haver uma fonte, há um espaço que deu origem à fonte, a chamada incriação. Pensa que a fonte, Deus, o todo, que vai se desdobrar depois em um particípio masculino, um particípio feminino, Deus, o todo, a fonte, ele advém de um espaço que é o vácuo primordial, o primeiro vácuo, que vem antes de qualquer coisa, o inconsciente total. A fonte é o consciente. Então, a primeira emissão consciente desse vácuo é chamado fonte, que não tem forma, não tem cor, não tem rosto, não tem nada. É pura energia. Essa pura energia, para se movimentar e desdobrar, é que vai então dar início a pai e a mãe, que dão início, de fato, ao que conhecemos como multiverso. Então, a fonte, ela é a parte do subconsciente desse todo maior. A incriação é o inconsciente desse todo maior. O primeiro desdobramento de cada fonte, que é pai e mãe, é o consciente da criação. Então, inconsciente, a incriação, o subconsciente, que é a criação, e o consciente, que vai iniciar de fato o trabalho, pai e mãe. Princípio masculino, princípio feminino, que vai dar início de fato a tudo que conhecemos como vida. E tudo que ainda vamos conhecer como vida. Então, a fonte é o subconsciente. Por que
O que é então o inconsciente, a incriação? É um vácuo na qual todas as possibilidades que sequer imaginamos existem ali. E movimentação nesse vácuo primordial dá origem ao que chamamos de criação, criador. Vai emergir o chamado multiverso, que vem de uma onda. Então esse espaço, esse vácuo primordial, vai dar origem a uma onda, que vai se dividir, assim como o princípio que eu mencionei a vocês. Vejam o vídeo da experiência da dupla fenda. A dupla fenda é sobre a criação. É uma fonte que vai se dividindo. E quando a lâmpada está apagada, o que é o princípio da lâmpada apagada? A incriação. Veja como fecha o espaço onde está a fonte. Se a fonte está apagada, esse espaço é a incriação. Quando a fonte se liga, que é a lâmpada, que dá origem aos inúmeros orifícios naquela parede, que é a experiência da dupla fenda, vai dar origem aos desdobramentos da criação, que é a vida, que conhecemos e que não conhecemos. Então, nesse espaço supostamente apagado, é só uma alegoria, tudo já é. É inimaginável pensar que tudo já é sem existir, mesmo no espaço que não existe. Parece complicado isso, mas é simples. É só você constatar que a fonte, uma vez que emerge desse vácuo, ela vai sempre existir. E a certo momento, a fonte se liga e dá origem aos seus primeiros filhos, o pai e a mãe, princípio masculino, princípio feminino, que vai dar origem aos observadores executores, até chegar em eu e você. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro.